Miolo de tigre com óleo cura as espinhas. Oi, querida. Olha, pilha de tigre com mel cura qualquer furúnculo. Cara, comprimido de pênis de tigre é melhor que Viagra. E são naturais. Como vocês viram, o tigre é uma espécie poderosa. E por conta disso, foram comercializados tantos itens de medicina chinesa com pedacinhos de tigre que a espécie está ameaçada de extinção. Para vocês verem, de 1990 a 1992, foram mais de 27 milhões de itens de medicina chinesa com pedaço de tigre. Por conta da preocupação mundial com isso, a China também se preocupou e em 93 ela proibiu a comercialização de produtos de medicina alternativa com pedaço de tigre. Mas o mercado paralelo continuou, de forma que no ano mesmo que foi proibido, 93, foram confiscados 400 quilos de ossos de tigre na fronteira do Vietnã com a China. Nessa aula, nós vamos ver como que nós podemos usar a genética para definir a origem geográfica de uma amostra ou até mesmo de qual indivíduo veio aquela amostra. Então, na aula passada, nós vimos como saber de qual espécie era. Mas algumas vezes a gente quer saber, tudo bem, é um tigre, mas veio de onde esse tigre? Nesse caso, a gente tem que usar um outro tipo de marcador molecular. Quando a gente quer saber qual é a espécie, normalmente a gente usa sequência de DNA. Agora, quando eu quero saber de onde vem, eu tenho que usar um marcador muito mais variável. Porque eu quero agora separar populações diferentes, localidades diferentes ou indivíduos diferentes. Então, para isso, nós usamos os microsatélites. Os microsatélites são marcadores tão variáveis que são usados, inclusive, para teste de paternidade na espécie humana. Então, eles são ótimos para esse tipo de trabalho. Então, qual é a primeira parte que a gente faz quando vai fazer um estudo desse tipo? Primeira coisa, lembra, quando era para separar a espécie, eu fazia uma biblioteca de sequências de DNA com as várias espécies possíveis. Nesse caso, que é para separar a população, eu faço uma biblioteca de genótipos das várias localidades. Então, o primeiro passo do trabalho é quais são as localidades prováveis ou possíveis dessa espécie ter vindo. Eu vou lá, pego um monte de amostra de cada lugar, faço um estudo com microsatélite e vejo se tem diferenciação. Então, se alguém falar para mim, Solé, dá para saber de onde veio esse lobo-guará? Eu vou falar, não sei. Eu vou ter que primeiro procurar se já tem essa informação na literatura sobre diferenciação entre populações de lobo-guará, e se não tiver, eu vou ter que fazer uma amostra populacional em várias localidades. Quando eu fizer essa amostra, se eu perceber que as localidades geneticamente são iguais, eu vou falar para a pessoa, não dá para saber de onde vem esse lobo-guará. Mas se cada localidade tiver mais ou menos um padrão, aí eu vou falar, sim, eu posso dizer de onde veio esse lobo-guará. Então a primeira etapa é essa, ver se existe variabilidade suficiente entre localidades ou entre indivíduos para eu poder ter resolução para saber de onde vem o organismo. Depois que eu sei, eu genotipo, eu faço uma genotipagem com microsatélite desse indivíduo, desse pedaço de tecido que for, e atribuo ele usando uma técnica chamada análise de atribuição, ou uma outra técnica chamada DAPC, que é uma técnica de multivariada, em que cada conjunto de loss é usado para formar um espaço multidimensional que é projetado em duas dimensões, vocês vão ver daqui a pouco. Eu uso uma das duas técnicas para atribuir aquele tecido, ou aquele pedaço de pele, ou aquele marfim, seja lá o que for, à localidade. Bom, o nosso primeiro exemplo vai ser com tigres, obviamente, né? Em 2015 foram apreendidos 15 pedaços de tigre, pedaço de pele, pedaço de osso, pela polícia no Nepal. E a pergunta era, de onde vinham esses tigres? No Nepal só tem tigre em 3 parques nacionais. Então a pergunta era, de qual desses 3 parques que vinham isso? Onde que essa gangue de traficantes estava atuando? Então a primeira coisa que fizeram foi genotipar tigres das populações das 3 localidades. Eles foram lá e pegaram um pedacinho de pelo, um pouquinho de sangue de tigres das 3 localidades, fizeram um estudo com microsatélites. E o que eles encontraram? Quando você faz esse tipo de estudo, você tem uma técnica chamada análise bayesiana de atribuição, em que você separa os organismos de acordo com a sua localidade.
e vê se dá para separar. E você experimenta, fala assim, e se for K igual a 2, ou seja, duas populações, se for K igual a 3, K igual a 4, e aí depois você escolhe qual dos Ks é mais representativo dos teus resultados. Isso foi feito com tigre e se chegou à conclusão que o K mais representativo era 3, que correspondia justamente aos três parques. Então, perfeito, agora eu tenho uma técnica boa para separar meus pedaços de tigre. Quando foi feito isso, fizeram um DAPC dizendo eu quero que separe em 3 populações, e vocês estão vendo nesse gráfico que cada população tem uma cor diferente e tem também um grupo de pontos cinza que pertencem aos tigres desconhecidos, aos pedaços desconhecidos. O que vocês veem aqui? Que os pontos cinza estão se juntando com uma população só. Qual é essa população? É BNP, que é a população do Parque de Bardia. Com essa informação em mãos, a polícia passou a fiscalizar especialmente o Parque de Bardia e conseguiram prender os caras. Quando eles voltaram lá para pegar mais tigres, a polícia estava preparada para pegá-los. Então, graças à genética, se descobriu onde que a quadrilha estava atuando e conseguiram pegar eles. Legal, né? Agora vamos falar de baleias. Vocês viram na aula passada que com a genética se permitiu descobrir que espécies estavam sendo pescadas de baleia. Só uma podia ser pescada cientificamente e comercializada no país que pesquisou aquela baleia. Pesquisou entre aspas, né? O país que mais comercializava, ou melhor, mais pesquisava baleias era o Japão. Esse estudo agora não foi para ver quais espécies eram, mas sim concentraram nas mink, que eram aquela espécie que era permitido pesquisar. Mas repara, eu falei, cada país só pode vender a carne da baleia que ele pescou para fazer pesquisa. Quando foram ver qual era a proporção populacional das baleias vendidas no Japão, viram que tinha uma proporção razoável de baleias que haviam sido conseguidas na pesca acidental na Coreia. Bom, se a Coreia pesca uma baleia acidentalmente, ou a baleia encalha-se, ela só pode comercializar na Coreia. Então, quando você encontra essas baleias da Coreia sendo vendidas no Japão, significa que tinha também tráfico, apesar de ser a espécie permitida, era um tráfico proibido pelos CITES, né, pela Convenção Internacional do Tráfico da Vida Silvestre. Agora vamos falar de elefantes. Como vocês sabem, existe um tráfico terrível de produtos de elefante, especialmente marfim. Aí não é para medicina chinesa, aí é para artesanatos, para coisas assim. Em 2013 foram confiscadas 51 toneladas de marfim. 51 toneladas, vocês imaginam quantos elefantes você precisa matar para pegar 51 toneladas? Pois eu digo para vocês, 50 mil elefantes. 50 mil elefantes é 11% de todos os elefantes daquela espécie que existem na África. Em um ano, 11% da população foi morta para tirar marfim. A pergunta então era, de quais elefantes, de qual população vinham esses marfins? Foi feito um estudo enorme com milhares de análises de genotipagem de vários países da África, e depois que eles sabiam qual era o padrão de população de cada país, pegaram amostras desses marfins. Claro que eles não pegaram os 50 toneladas de marfins, pegaram várias amostras desses marfins e procuraram atribuí-los. O que eles viram? Que a maioria vinha do Gabão e de Camarões. Então eles falaram assim, olha só, se a gente quer controlar o tráfico desse marfim, tem que fiscalizar especialmente as fronteiras do Gabão e de Camarões. Bom, agora uma história um pouco menos dramática, né? Porque a gente está falando de matar tigre, matar elefante. Vamos falar uma história daquelas mentiras de pescador. O salmão é uma espécie que foi muito pescada, várias espécies de salmão ocorrem em vários lugares do mundo, e tem um salmão que ocorre na Europa e que está ameaçado de extinção, então ele é protegido. Agora, entra vários salmões nos rios todos os anos, e como existe uma cultura de pegar o salmão, o que foi feito pelos órgãos reguladores foi permitir um pouquinho de pesca em nome da tradição. É uma pesca que não atrapalha a recuperação das populações de salmão. Então, em vários lugares da Europa, quando os salmões entram, existem cotas. Você fala assim, ó, você pode pescar 5 salmões esse ano. Você pode, dependendo do rio, né?
da quantidade de salmão que tem lá, eles dizem quanto cada pessoa pode pescar, e só 10 pessoas ou só 20 pessoas podem pescar. Tudo bem, e a pessoa só pode pescar para comer, não pode pescar para vender, é proibido o comércio, exceto no caso do primeiro salmão do ano. Aquele primeiro salmão do ano tem uma tradição na Espanha, ele é chamado Campanu, é o primeiro salmão do ano. O Campanu pode ser vendido, mas é um peixe só, mas ele pode ser vendido. E ele tem um valor simbólico tão grande que várias empresas querem comprar o Campanu, então existe um leilão. E a empresa fala, a empresa Tabajara foi a que comprou o Campanu desse ano, e faz propaganda, põe uma foto do Campanu na loja, no restaurante, sei lá onde for. Teve um ano que quando foi dada a partida para o Campanu, foi dada a partida, né? Podem pescar. 5 minutos depois, um cara apareceu com um salmão grandão. Falou, ó, tá aqui o Campanu, ganhei. Aí o pessoal bateu palma, não sei o quê. E aí leiloou o Campanu dele e ele ganhou 6 mil euros. 6 mil euros por aquele Campanu, por um peixe, por causa do valor simbólico. Os outros pescadores falam assim, não é impossível o cara pegar um Campanu, um salmão em 5 minutos. Não dá, o salmão luta, não tem como. Além do mais, olha só esse peixe. Ele não está com cara de que foi pescado agora. Ele está com uma carinha assim, ele tá, tudo bem, está fresquinho, mas acho que não foi agora não. Aí houve uma contestação do pescador. Então, o que foi feito? Uma análise de vários rios de onde podia ter vindo esse salmão com microsatélites. Depois que eles definiram as populações com microsatélites, a diferenciação não era muito grande entre os rios. Não era que nem no caso do elefante, ou no caso do tigre, que a diferenciação era bem grande. Mas tinha alguma diferenciação. Quando foi feita uma genotipagem, uma atribuição daquele salmão que o cara tinha dito que tinha vindo daquele rio, o que se observou foi que ele tinha 85% de chance de ter vindo de outro rio, e só 15% de ter vindo desse rio. Então essa é uma evidência bastante clara. E os outros campanus dos outros rios, todos estavam batendo direitinho com seus rios. Então, o cara foi confrontado com isso e juntando a evidência genética, mais o fato de que o peixe não era um peixe pescado a 5 minutos, e mais o tempo de 5 minutos, ele foi condenado. E aí ele teve que devolver o dinheiro, pagou uma multa, e aí o segundo colocado ganhou o prêmio. Agora que eu já falei uma história bonitinha, vamos falar agora uma história trágica de novo. Esse macaquinho, ele era super comum no Vietnã. Era um macaco bem comum lá. Só que as populações desse macaco foram dizimadas durante a Guerra do Vietnã pelas bombas com agente laranja que os Estados Unidos estavam usando naquele lugar. O que sobrou ficou mais ou menos protegido em algumas áreas do Vietnã. Só que continuou havendo predação desse macaco para quê? Para a medicina chinesa. Em 2006, foram apreendidas amostras desse macaco na fronteira com a China, apreendidas pela polícia chinesa, que estava tentando evitar o tráfico. A pergunta eram esqueletos. A pergunta era, de onde vieram esses esqueletos? De qual região do Vietnã? Onde que a gente tem que controlar mais a caça? Foi feito nesse caso o sequenciamento do D-Loop, não foi usado microsatélites, porque a diferenciação de macacos era bastante grande entre localidades. E aí quando foi observado o padrão de diferenciação, o que foi visto é que tinham macacos que vinham de uma região de Bar, tinha outros que vinham de uma outra região, de Delart, tinha outros que vinham de Nira, e tinha uma população que vinha que ninguém sabia, era uma população que não havia sido estudada ainda. De qualquer forma, todos eles ficavam no sudeste do Vietnã, indicando que o controle da caça ilegal devia se concentrar nessa região do sudeste do Vietnã, e foi o que foi feito. Agora mais uma história pitoresca que não é de pescador, é de pastor. Pastor, não pastor de igreja, pastor de ovelhas. Um pastor foi... A polícia encontrou com um pastor uma carcaça de um animal que ele tinha morto. E o jeitão da carcaça não lembrava muito ovelha, era um pouco grande demais para ovelha. O pastor falou, não, esse é um ovelhão lá que eu tenho, ele caiu de uma pedra, morreu, eu já limpei ele no lugar e estou carregando para casa. Eu não ia desperdiçar uma ovelha minha que morreu. A polícia achou um pouco estranho e voltou no lugar onde o cara
disse que tinha matado a ovelha e não encontrou a pele, mas encontrou manchas de sangue. Aí falou, por que o cara não guardou a pele da ovelha, né? Não achou a pele. Mas pegou então as amostras de sangue e analisou a carcaça que foi apreendida até se descobrir o que era aquela carcaça. Ela foi mantida refrigerada e tal. Fizeram uma análise de atribuição comparando populações das ovelhas com populações de uma cabra que tinha lá, que é o mouflon, que chama, que é uma cabra bonita, como dá para ver nesse vídeo. E é muito, muito parecida, é uma subespécie, né? A ovelha e são muito parecidas, então não dava para usar sequência de DNA. Então eles usaram microsatélites. Quando eles fizeram a atribuição, o que eles encontraram? Que era do mouflon. O sangue e a carcaça não pertenciam à ovelha, pertenciam ao mouflon, e aí o cara recebeu a multa, etc, etc. Mais um caso desvendado pela genética. Então, resumindo, a forensica populacional é isso. Você compara populações diferentes, encontra marcadores moleculares variáveis e que diferenciem se der, e aí você atribui cada indivíduo a uma população e isso ajuda a concentrar os esforços de fiscalização nessas populações. Isso é bem legal. Bom, a próxima pergunta agora é a qual indivíduo pertence essa amostra? O marcador de excelência para isso continua sendo os microsatélites, só que agora você não tem que pensar em populações, tem que pegar só a localidade provável, olhar os microsatélites e aí você atribui. Em geral isso é feito assim, se eu tiver tantos marcadores, quantos genótipos possíveis e com quais probabilidades eu vou ter? E aí, se o número de genótipos possíveis com suas probabilidades for maior que a população, é fácil dizer quando eu encontro um indivíduo com aquele genótipo que deve ser aquele indivíduo, porque é mais do que a população. Agora, um outro exemplo com o quê? Com tigres. Em 2002, a polícia na fronteira prendeu 4 meliantes que estavam tentando entrar na China com ossos de tigre. Eram 5 ossos, os 4 pessoas estavam levando. Tudo bem, era osso de tigre, estava claro que era osso de tigre. Então eles já iam ser multados ou iam para a cadeia. Mas a questão era, eram ossos de quantos tigres? Porque isso faz diferença, porque a multa que eles dão é por tigre, não é por osso. Então será que eram 5 ossos de um tigre ou eram 5 ossos de 5 tigres? Então a questão era saber, individualmente, cada osso pertencia a um tigre ou não. Foi feito um estudo com microsatélites e se descobriu que os 5 ossos pertenciam a apenas um tigre. Sorte dos traficantes que eles levaram uma multa menor do que se fossem 5 tigres. Mas ficou claro que graças a essa técnica era possível aplicar a lei e saber de quantos pedaços de tigre ou quantos tigres diferentes vinham os pedaços. Agora, lembra do javali da Itália que eu falei no módulo passado? Que eu falei assim, lembra? O cara tinha deixado, supostamente, o cara tinha deixado o javali morrendo, né, esfaqueou o javali, deixou ele morrendo, a polícia encontrou ele com um monte de sangue em volta, chegou à conclusão que ele tinha sido esfaqueado ali, e se escondeu e esperou o cara aparecer de noite. O cara apareceu de noite, a polícia falou, esteja preso. Ele falou, não fui eu não, eu estava passando por aqui, eu encontrei esse javali no chão, e levei para casa. Eu ia levar para casa, né? Aí o pessoal, não, você sabia exatamente onde estava vindo? E ele falou, não, de jeito nenhum. Aí vocês lembram, eles tinham encontrado com ele uma faca. E na faca tinha um pouquinho de sangue. Ele até tinha limpado a faca, mas no cabo com a lâmina tinha um pouquinho de sangue ainda. O primeiro estudo foi para saber de qual espécie era, e chegaram à conclusão que era de javali. Então ele já cometeu um crime ambiental, ele pegou uma espécie que não podia pegar. Mas tem um outro crime também, que é crueldade com os animais. Porque se ele esfaqueou o javali e deixou ele ali sangrando até morrer, isso é uma crueldade. Então a pergunta era, será que o sangue na faca é daquele javali que está ali? Bom, foi feito um estudo com o quê? Com microsatélites. E descobriram que era daquele javali que estava ali. Então o cara foi condenado por um segundo crime, que era a crueldade com os animais. Agora, mais uma historinha que ficou pendente da aula passada. Lembra das cabras de Chipre? Lembra? A caminhonete tinha passado por uma barreira da polícia, não tinha parado. Aí a polícia fez um rádio para outra, a polícia parou ele. Quando pegaram ele, a caminhonete estava vazia, só tinha uma pessoa na caminhonete, que era o motorista. A polícia do outro bloqueio falou que eram 3, então 2 tinham já caído no meio do caminho.
E quando a polícia voltou o caminho de um bloqueio para o outro, encontrou carcaças de ovelhas de Chipre, que é uma espécie que não podia matar. Então, na calça e na bota que eles encontraram na carroceria, tinha sangue que correspondia à ovelha de Chipre. Então, claramente, eles tinham cometido um crime ambiental. Mas tem um outro crime também que eles podiam ter cometido, que era obstrução de justiça, que era tentar se livrar da evidência. Na verdade, eles acharam que estavam livrando o flagrante, mas esqueceram que tinha o sangue na calça. Então o sangue na calça já denunciou eles. Mas agora existia. Será que eles tentaram burlar a lei, tentaram fazer obstrução de justiça? Pois bem, foi feito um estudo de microsatélites comparando o sangue que estava na calça que estava na caminhonete com o sangue das carcaças que estavam na beira da estrada e encontraram que era da mesma cabra. Então, o cara que dizia que não era nada disso, quando foi confrontado com essas evidências, acabou dizendo: tá bom, eu confesso, nós matamos a cabra. Então ele foi condenado por 2 crimes, caça ilegal e obstrução de justiça. Então, resumindo, você pode usar a genética para identificar a população de onde veio o indivíduo, ou para saber qual é o indivíduo exatamente. Que é super legal, né? Um potencial fantástico que a genética tem. Mas aí tem uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Uma técnica que só serve para condenar não é uma boa técnica. Não é? Uma boa técnica é uma técnica que permite discriminar os culpados dos inocentes. Então, para mostrar que a genética forense é útil, eu tenho que mostrar que ela também pode inocentar, não só condenar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês com tigres, que é o tema da nossa aula. Em 2013, foram apreendidas garras de tigre. Várias garras de tigre. E chegaram para a pessoa que estava com aquelas garras de tigre e falou: esteja preso, você está comercializando material que é proibido. E ele falou assim: não é bem isso, isso aí não é tigre não. Mas a garra era igualzinha, eram umas unhazinhas iguaizinhas. Então a polícia resolveu mandar para um laboratório de genética para saber de quantos tigres tinham vindo aquelas garras para poder calcular a multa que iam dar para a pessoa. Quando chegou no laboratório, a tentativa de amplificar os microsatélites de tigre falhou. Aí falou: por que falhou? Aí resolveram sequenciar o DNA que estava nas garras. E o que eles descobriram? Que era de boi. Era DNA de boi. Era boi com pata de tigre. Então, de certa forma, isso inocentou o cara, né? Ele não estava traficando garras de tigre. Ele estava fazendo fake tigre, né? Ele pode até ser condenado por comércio falso, mas isso não é nada comparado com o comércio de tigre. Então, a genética foi usada nesse caso para inocentar o cara. Nessa linha tem um segundo caso. Foi confiscada pela polícia da Coreia uma pele de tigre. Olha o tigre de novo. Pele de tigre. Confiscado, o cara foi preso. E aí, quando foi feita a análise genética dessa pele de tigre, descobriram que, na verdade, era uma pele de cachorro que havia sido pintada para vender como se fosse tigre. Eu achei super gozado. Aí eu fui procurar uma imagem de cachorro parecido com tigre, alguma coisa assim para mostrar para vocês, e eu achei essa foto. É um cachorro pintado como tigre. Parece que na China existe uma tradição de pintar os cachorros como tigre. As pessoas acham legal pintar o cachorro como tigre. Então nem precisei fazer Photoshop dessa vez. Era um cachorro tigre. Então é isso. Esse é o fim da nossa aula. É para mostrar que a gente pode usar a genética para um monte de coisas, inclusive para inocentar pessoas, se for o caso. Isso mostra que a genética é poderosíssima, a genética forense, para ajudar a desvendar crimes contra a natureza. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, clica ali no joinha, né, o negócio. Pode subscrever para poder ver as outras aulas. E até a próxima. Tchau.